Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um episódio dos comentários da lição da Escola Sabatina, o manual de estudos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E a pergunta que eu faço para você é: você estudou a lição essa semana? É muito importante para a tua vida. E a lição dessa semana tem como título O Profeta Inquieto, que fala da história de Jonas. Deus tinha um propósito especial na vida de Jonas. Ele queria que Jonas tivesse o descanso que nós encontramos quando temos um relacionamento salvífico com Ele e quando fazemos a sua vontade de falar para outras pessoas sobre a fé e a esperança. E é sobre isso que nós vamos comentar na lição de hoje. Olá! Estamos em mais um comentário da lição da Escola Sabatina do Arruda e estamos na 12ª lição. Chegamos à mensagem que fala sobre o profeta inquieto. Visitaremos aqui a história do profeta Jonas. Jonas, que poderia ter entrado para a história bíblica como o profeta fujão. Mas graças a Deus a história vai muito além. Mas a gente vai ver um pouquinho aqui dessa história de Jonas e para isso estamos convidando Wesley Montarroios, membro aqui ativo da Igreja do Arruda. Ele é responsável pelo Ministério Espírito de Profecia e também a classe bíblica, o ambiente onde estamos agora. Wesley, bem-vindo a mais um comentário da lição. Fala um pouquinho para a gente o que você viu sobre o profeta Jonas que te chamou a atenção. A missão de Jonas era árdua, né? Era difícil, mas ele era um profeta e ele foi chamado diretamente por Deus. Fala um pouquinho para a gente o que você conseguiu ver aqui da lição sobre a missão de Jonas. Eu acho interessante quando a gente vai comparar um profeta com outro profeta. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Jeremias. Jeremias ele foi chamado por Deus para trazer uma mensagem. A mensagem de Jeremias era mais ou menos assim: arrependam-se, senão Babilônia virá sobre Israel e destruirá Israel. Mas primeiro Jeremias disse: arrependam-se. Quando a gente olha para a história de Jonas, a gente olha para uma mensagem diferente. Jonas ele foi designado para trazer uma mensagem de juízo. Deus ele fala para Jonas: Jonas, a malícia do povo de Nínive subiu até mim. Então, Deus ele dá a mensagem a Jonas de juízo e Jonas ele traz a mensagem de juízo. Mas o interessante é que o resultado dessa mensagem de juízo foi a mensagem de Jeremias. O resultado da mensagem do juízo de Deus foi o arrependimento do povo de Nínive. Então, nós temos aí o desdobramento da história de Jonas. Então, Jonas pega um navio e vai fugindo de Deus e ali acontece uma tempestade e então Jonas ele é jogado no mar e naquele mar um grande peixe o traga. E é interessante que se aquele grande peixe não estivesse ali, Jonas seria morto naquela tempestade. Então o grande peixe aparecer ali e tragar Jonas foi uma forma de Deus proteger Jonas. E a gente vê nesse ponto a misericórdia de Deus, né? Apesar de um profeta ter rejeitado um chamado de Deus, Deus ainda põe seus olhos sobre ele e tem misericórdia dele. E naquele momento, eu acho que é o momento mais crucial da história de Jonas, o momento em que ele é tragado pelo grande peixe. Né? E dentro daquele peixe ele tem um encontro com Deus, e aquele encontro é o que diferencia a história de Jonas. Né? E ele se arrepende da sua fuga por conta do chamado de Deus, e ele decide então ir para Tarsis. Em Tarsis ele traz a mensagem que Deus ordenou que ele trouxesse, a mensagem de juízo, né? A mensagem de que Nínive seria destruída. Então, a gente vê ali o resultado da obra de Jonas sendo, primeiramente, mostrado pelo rei de Nínive, que ele começa ali o arrependimento, né? Então ele faz um grande clamor em toda a nação e eles começam a jejuar e eles se põem de sacos em humilhação a Deus e Deus ele resolve, a Bíblia diz arrepender-se, mas a gente sabe que Deus ele não se arrepende, a gente sabe que é um termo ali específico um verbo específico para Deus, né? Mas Deus ele resolve ali não trazer o juízo para a história de Jonas.
Legal, Wesley. Muito bacana, muito importante o que você tem colocado aí, né? Mas trazendo agora para o nosso tempo, Deus estaria também preocupado em nos revelar o seu desejo, o seu pensamento, aquilo que Ele pretende para nós, da mesma forma como revelou ao profeta Jonas e a outros. Que meio Ele usaria, ou será que já usa, para nos mostrar sobre o tempo do fim? Perfeito, Maísa. Eu gosto muito de uma história, uma ilustração que é trazida no Nisto Cremos, que diz mais ou menos assim: suponhamos que nós vamos fazer uma viagem de barco. Nós entramos nesse barco e depois de nós entra o dono do barco e ele nos entrega nas nossas mãos um manual. E ele diz: nesse manual contém todas as instruções necessárias para que vocês sigam a sua viagem em segurança até o seu destino. Atentem às palavras deste manual. Então, o dono do barco ele se retira e nós começamos a nossa viagem. E no meio daquela viagem, a gente começa a abrir um manual e começa a ler. E a gente percebe que naquele manual possuía instruções, possuía princípios que deveriam nortear as nossas decisões. E dentro daquele manual, a gente também encontra um pequeno trecho que diz assim: a parte final desta viagem vai ser mais perigosa do que as outras. Atentem para a parte final. Vai ter bancos de areia e tempestades. Para esta parte final específica, eu vou providenciar um piloto. Atentem às palavras deste piloto. Não ignorem as suas instruções. A viagem segue em segurança e nós chegamos até essa parte final. E quando a gente chega nessa parte final, como prometido no manual de instrução, nós recebemos o piloto. Ele chega no navio, ele chega no barco. Mas quando ele chega, uma parte da tripulação se levanta e diz mais ou menos assim: nós não precisamos do piloto. Nós temos o manual original e somente ele deve servir de guia para o nosso destino. Então eu pergunto a você: quem nesse momento estava realmente seguindo o manual? Os que rejeitaram o piloto ou os que aceitaram o piloto? É interessante que quando a gente olha para os testemunhos, a maior parte da obra de Ellen White, os testemunhos para a igreja, que tem do volume 1 ao volume 9, ela rebate algumas críticas que algumas pessoas que não creem no seu dom profético trazem para ela. E ela diz mais ou menos assim: se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, vocês não necessitariam dos testemunhos. É por conta da negligência ao estudo da Bíblia que os testemunhos eles são necessários. E acerca do profeta contemporâneo, eu diria mais ou menos assim: na sua primeira vinda, Deus ele levantou um profeta para anunciar a sua vinda. Por que ele não levantaria um profeta para anunciar a sua segunda vinda? Bem interessante, Wesley. Jonas não estava preparado para ter vizinhos ninivitas, né? Mas Deus teve misericórdia deles. Podemos então concluir que Deus também hoje suscita seus profetas para que nos faça revelar a sua misericórdia? É interessante que na conclusão do livro de Jonas, logo no capítulo 4, Deus ele traz uma nova reflexão para Jonas. Deus ele percebe que Jonas não ficou feliz com a atitude de Deus em perdoar os ninivitas e Jonas ele sai. Ali ele se esconde, ele fica só esperando o fogo cair do céu. Mas Deus ele faz nascer uma planta, uma árvore ao lado de Jonas e aquela árvore o protege. E depois de alguns dias ele manda um verme e o verme destrói aquela árvore cai e Jonas ali ele fica piedoso daquela árvore. Então Deus ele traz a conclusão para Jonas. Jonas, você teve misericórdia da árvore, mas você não teve misericórdia das pessoas. Então o que eu vejo nessa reflexão do capítulo 4, na conclusão do livro, é que as pessoas eram o objeto principal da misericórdia de Deus. Então eu creio que com essa história de Jonas a gente percebe a necessidade que Deus ele tem da gente, não porque ele precise, mas porque ele nos escolheu para poder pregar o Evangelho e atingir as pessoas através também da sua misericórdia. É isso aí, Wesley. Deus teve misericórdia do profeta, de um rei, de um povo. Quem será o nosso vizinho lá no céu? Vamos escolher
ou vamos deixar que Deus nos presenteie com alguém que será uma grande surpresa em nossa vida? Amados, desfrutem da lição. Jonas descansou a verdadeira paz que só Cristo pode dar. Descanse você também. Até a próxima lição da Escola Sabatina.